Capítulo 196. Eu vou esmagar seu coração. No fogo que envolvia o céu, as figuras choramingando e contorcendo-se gradualmente se aquietaram e pararam de se mover. No entanto, viver era um milagre que eles mesmos fizeram. Mesmo que o fogo tenha sido muito violento, muitos dos cavaleiros de armadura negra sobreviveram. Embora eles estivessem em desordem, suas armaduras de ferro os salvaram. O metal conduzia a energia de calor rapidamente, mas não podia ser incendiada. Com a mínima energia guerreira que eles tinham, os cavaleiros que perderam a direção na fumaça se protegeram do calor e saíram do fogo com a ajuda de seus cavalos correndo para frente e o rugido de seu líder que foi amplificado pelo uso de sua energia guerreira. Os 3 reis com coroas de ouro foram menos afetados pelo fogo em comparação com os soldados comuns. Eles tinham 2 guerreiros de estrelas em seus lados protegendo-os. Embora esses 2 guerreiros fossem apenas 2 estrelas, sua energia de guerreiro era suficiente para envolver os reis e empurrar as chamas e a fumaça para longe. As gramas secas na planície não conseguiram sustentar o fogo por muito tempo. Após cerca de 10 minutos, o fogo diminuiu. No momento, cerca de 500 a 600 cavaleiros dos 1.500 de antes sobreviveram ao mar de fogo. Atrás deles, ainda havia faíscas aparecendo sob as cinzas. Alguns cavaleiros ainda não haviam morrido e seus membros, gravemente deformados pelo calor, se moviam sob o reflexo deles. A cena era horripilante. Toda a planície era negra como se fosse o próprio inferno. Era difícil de encarar. Um cheiro fétido e queimado misturado com o cheiro de carne assada se dispersou no ar, e as pessoas ainda eram capazes de distinguir os cavaleiros de seus cavalos, olhando para o carvão como objetos sólidos. Um leve barulho soava com pouca frequência. Era o som de órgãos internos explodindo dentro dos cavalos e dos cavaleiros que morreram sob as chamas. O líquido vermelho e branco saía do carvão e explodia como fogos de artifício. Os cavaleiros que saíram do fogo e sobreviveram eram todos soldados de elite que haviam participado de numerosas batalhas. Mas agora, eles não ousavam virar a cabeça e ver o que estava acontecendo atrás deles. Os cavaleiros que acidentalmente viram esse inferno de cena, instantaneamente dobravam suas costas e vomitavam ou choravam em voz alta. Muitos deles perderam a capacidade de pensar momentaneamente, enquanto seus corpos tremiam como se tivessem perdido suas almas. Foi aterrorizante, foi o inferno. O líder com a cicatriz na cara parou seu cavalo e olhou para trás e seu rosto escureceu. Ele estivera em mais de 100 batalhas, e ele havia se tornado um cavaleiro do Palácio Imperial dos Cavaleiros depois de acumular méritos militares suficientes por 10 anos. Desde que o menino de 16 anos foi no primeiro campo de batalha, as cicatrizes de queimadura em seu rosto eram sua maior medalha. Ele considerava a armadura executiva especial que ele estava usando apenas o segundo maior símbolo de autoridade que ele tinha, embora fosse do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Até agora, ele achava que entendia a essência da guerra e não podia sofrer quaisquer causalidades ao jogar em um reino remoto. Quem saberia, ele não apenas sofreu algumas causalidades, ele falhou muito. Equipe. Refazer a formação. O cavaleiro de cicatriz na cara gritou, e os sons da corneta ressoaram novamente. Entre os 500 a 600 cavaleiros que sobreviveram, apenas cerca de 400 deles conseguiam lutar. Os cavaleiros rapidamente se organizaram em equipes, e todos eles atacaram a colina que ficava a cerca de 50 metros deles, enquanto o líder de cicatriz na cara apontava a espada para frente e rugia vingança. Tão alto que soava como um trovão vindo do céu. O cavaleiro de cicatriz na cara avançou na frente e o resto dos cavaleiros de armadura negra seguiu-o de perto. No morro, sob a estranha bandeira do cão de 2 cabeças e a espada e o machado cruzado, o comandante negro de Chambord tinha menos de 50 soldados à sua volta. Ficou claro que esses soldados de Chambord estavam em caos. Parecia que eles não previam que o invasor sobreviveria a esse grande incêndio. Era tarde demais para eles fugirem, mesmo que quisessem. Os invasores iriam fechar a lacuna de 50 metros em 10 segundos. Matem eles. Cortem suas cabeças.
dirija-se ao castelo de Chambord e deixe os insetos de Chambord sentirem a sensação de se queimarem. Esse era o único pensamento na mente do cavaleiro de cicatriz na cara e de todos os outros invasores. Eles estavam prestes a enlouquecer. Tink, tink, tink. Uma série de sons de colisão de metal ressoou na floresta. Embora fosse dia, as faíscas apareciam sob as árvores ainda brilhantes e atraentes. Duas figuras voaram no ar e se cruzaram em uma fração de segundo. Foi um duelo direto de técnicas de espada. Quando estavam no ar, o cavaleiro de Ika atacou 23 vezes e Lampard perfurou 26 vezes. As consequências de atacar 3 vezes a menos foram significativas. Quando os dois aterrissaram no chão novamente, uma ferida de 1 polegada de profundidade apareceu no ombro, no braço e na coxa de Dick. Puff! 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 Após um breve momento de silêncio, mais de 1 dúzia de árvores com cerca de 30 centímetros de diâmetro caíram de repente. O corte nelas estava tão limpo que a superfície do corte poderia ser usada como um espelho. Esses cortes foram feitos pela energia guerreira invisível que vazou dos golpes de espada. Como os ataques eram tão sutis, as árvores estavam bem quando a energia guerreira passou por elas. Somente quando o vento soprou as árvores caíram. Ótima técnica de espada. O guerreiro de 4 estrelas Dick se virou e olhou para a enorme espada preta na mão de Lampard. A surpresa em seus olhos se tornou mais perceptível quando ele disse: "Eu nunca teria pensado que um mestre como você se escondia no reino de Chambord. Sua espada é cerca de 40 quilos mais pesada que a minha, mas você é capaz de atacar 3 vezes mais do que eu. Tenho que admitir que sua técnica é superior." Lampard não disse nada. No entanto, é muito lamentável. Sua técnica de espada insana não poderá salvá-lo desde que você escolheu o campo de batalha errado. Um sorriso cruel apareceu no rosto magro do guerreiro de 4 estrelas. Pontos verdes brilhantes de repente voaram das árvores ao redor dele e entraram em seu corpo. Então as 3 feridas profundas que estavam sangrando rapidamente se recuperaram e desapareceram. Ele riu com orgulho. Meu atributo de energia guerreira em madeira, o atributo de energia de cura mais poderosa que existe. Como há muitas árvores ao meu redor, sou capaz de absorver a energia da madeira ao meu redor e me recuperar. Mesmo se você me esfaquear 30 vezes, 300 vezes, eu ainda posso me recuperar. No entanto, toda vez que eu te atacar com sucesso, sua força diminuirá um pouco. Quando todo o sangue dentro de você esgota, eu vou cortar sua cabeça e torná-lo meu 30º troféu de guerra. Muito tagarela. Zombou Lampard. Ele não se mexeu, mas o relâmpago em torno dele ficou maior e maior. Você é legal. E eu adoro colecionar cabeças de guerreiros legais como você. Esse Dick adorava conversar. Ele estava fazendo isso para atacar a confiança do adversário. Ele apertou os olhos, e pequenos pontos verdes deixavam as inúmeras árvores ao redor dele e o envolviam. Embora as árvores estivessem secando e morrendo a uma velocidade visível, a energia guerreira verde que envolvia Dick ficou cada vez mais forte. A energia de Dick logo ficou maior do que a de Lampard, e ele lambeu os lábios e disse: "Em seguida, tente segurar este ataque." Dick moveu as espadas quando disse. Uma luz verde apareceu na lâmina da espada, e uma cabeça de dragão verde vívida foi formada na lâmina pela energia guerreira verde. O dragão abriu a boca e os dentes afiados também eram vívidos. A pressão apareceu nos ombros de Lampard como se ele estivesse enfrentando um dragão real. Técnica de combate de guerreiro espada, do dragão, da luz verde. Uma enorme cabeça de dragão abriu a boca novamente, e uma enorme espada verde de aparência antiga saiu dela. A espada tinha cerca de 4 metros de comprimento e parecia muito real. Ela zumbiu no ar enquanto perfurava tudo em seu caminho, incluindo árvores e pedras. Poeira do chão também foi enviada para o ar quando o ataque foi em direção a Lampard. Era outra técnica de combate de guerreiros de alto nível. Os guerreiros do Palácio Imperial dos Cavaleiros recebiam grandes recursos, e guerreiros comuns de 4 estrelas não poderiam ser comparados a eles.
A técnica Espada do Dragão da Luz Verde tinha pelo menos o dobro do poder de Dick, e esse ataque estava no pico do nível do guerreiro de 4 estrelas. Foi um impulso insano. No entanto, o rosto de Lampard nem mudou de cor. A enorme espada em sua mão estava agora apunhalada no chão. O ruído estridente do relâmpago ressoou na floresta enquanto o relâmpago desenhava a imagem de um leão dourado furioso que rugia no céu atrás dele. Ele lentamente arqueou sua mão direita e formou um punho em torno de seu pulso. Esse movimento parecia ter uma magia inacreditável. Todo o relâmpago ao redor dele imediatamente se condensou em seu punho direito como se uma baleia engolisse toda a água do oceano. Então, um leve ponto prateado apareceu em seu punho, seguido por uma luz prateada penetrante que iluminava em tudo ao seu redor. Por um momento, até a luz do sol foi envolvida por essa luz prateada. De repente, Dick sentiu como se seus olhos doessem, então ele teve que fechar os olhos para evitar a luz que vinha do punho direito do oponente. Então, ele ouviu o rugido profundo do guerreiro frio de cabelos ruivos. Punho, da, velocidade, relâmpago. Técnica de combate de guerreiro. Esse guerreiro caipira também conhece técnicas de combate de guerreiros. Dick não podia acreditar no que estava ouvindo. De repente, ele sentiu uma grande quantidade de perigo quando sentiu uma vasta quantidade de energia de relâmpago correndo em sua direção. Ele ficou chocado, mas ele não diminuiu a velocidade. Ele liberou toda a sua energia e injetou tudo na espada do dragão da luz verde. A espada verde de 4 metros de comprimento cresceu instantaneamente. Dum. 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 Numerosos relâmpagos prateados atingiram a espada do dragão verde de 5 metros de comprimento formada pela energia guerreira. Então, crack. 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 Uma série de ruídos leves e estridentes soaram enquanto Dick ficou chocado novamente. Ele sentiu o colapso da sua espada do dragão verde. Quando foi atingido pelos numerosos relâmpagos, cada relâmpago quebrou uma parte da espada de cada vez. Dick não pôde fazer nada além de ver sua técnica de combate de guerreiro de 4 estrelas ser destruída. Então, o relâmpago prateado residual correu em direção a ele. Como isso é possível? Ele abriu bem os olhos, mas não conseguiu ver nada. Muito rápido. Eu não consegui seguir seu rastro. Eu não consegui ver o punho dele. Merda, Dick estava tão assustado que sua alma quase voou para fora de seu corpo. Ele rapidamente montou uma série de espadas verdes feitas de sua energia guerreira para a defesa, e recuou rapidamente. Ele queria evitar esse ataque, mas todas as suas espadas defensivas foram rasgadas como papel. O relâmpago instantaneamente passou através de seu corpo. Então, o mundo caiu em silêncio novamente. Você pode usar sua energia de madeira para reparar o seu coração esmagado? Lampard perguntou friamente. Seu rosto estava quase ao lado do rosto aterrorizado de seu oponente. Lampard ainda estava na posição de socar com o punho esquerdo, mas agora, seu punho direito perfurou o peito de Dick. Na mão direita, havia um coração que ainda bombeava lentamente. Um desespero apareceu nos olhos de Dick enquanto a força em seu corpo se deteriorava lentamente. Relaxe, eu não tenho o hábito de colecionar cabeças. A voz de Lampard soou novamente. Uma expressão semi-triste e semi-feliz apareceu no rosto de Dick, e parecia que ele queria dizer alguma coisa. No entanto, vou esmagar o coração do meu oponente. Quando Lampard disse isso, ele apertou sua mão. O coração em sua mão se transformou em uma polpa sangrenta.